Aula 52, Frédéric Delavier, segunda parte. Hoje é dia 22 de fevereiro de 2026. Ok. Tentemos ser rápidos e eficazes. Uma folha de papel. Branca de preferência. Achei. Certo. Vou começar com o corpo de mulher. Depois vamos para o corpo de homem. Oi, Stork, como é que você está? Nós vamos fazer desenho de músculos, corpo. Então vai ser continuação da nossa aula de anatomia. Em que a gente faz a anatomia, mas baseado nos desenhos de Frédéric Delavier. Isso que nós vamos fazer. Obrigado, Leia. Então vamos começar. Lembrem-se que o pubis fica no meio. Por isso, quando vocês definem o pubis, vocês sabem que aonde porem a cabeça, vai ter a mesma quantidade para baixo. Por exemplo, a perna vai ficar aqui e o corpo vai ficar aqui. Então, o que acontece na perna é o mesmo espaço que acontece do resto do corpo. Isto precisa ser decorado, certo? Então, vamos lá. Eu quero fazer um corpo que o pubis comece aqui, esse corpo se encurve assim, aqui tem a cabeça, e aqui tem o resto do braço, e aqui fica o braço. É isso que eu quero fazer. Para fazer isso, eu vou fazer a contagem de cabeça. Como? Bom, lembre-se que na proporção grega vai ser 4 corpos, 4 cabeças, até o pubis. Então, daqui até aqui, são 4 cabeças. Seja bem-vindo, King. Olá, QPDN Run. Boa noite para você. Então, daqui até aqui é 4, mas o resto do braço levantado, eu acredito que dá mais ou menos uma cabeça e meia. A gente vai conferir isso daí. Então, se a mão ficar aqui, aqui está o pubis. Eu acho que vai dar. Posso deixar maior? Posso. Vamos lá. Como que eu vou fazer? Até a metade do corpo, 4 cabeças. Tá? Total do corpo, 8 cabeças. Para quem não sabe o que eu estou falando, porque é novo aqui, nunca ouviu falar desse negócio de contagem de cabeça, revisão rápida. O corpo, na verdade, teria umas 7 cabeças e meia, mas existe a proporção clássica que é muito mais fácil, que é de 8 cabeças, que significa que a cabeça se torna uma unidade de medida. Então, se a gente fala uma cabeça, aqui é o tamanho de 2 cabeças, que dá o tamanho do peitoral, 3 cabeças, que dá o tamanho do umbigo, 4 cabeças, que dá a altura do pubis, 5 cabeças, que dá no meio da coxa, 6 cabeças, que faz a marcação do joelho, um pouquinho para cima, 7 cabeças, que dá no meio da canela, 8 cabeças, que dá no pé. O pubis fica no meio. Então, a gente diz que do pubis até o topo da cabeça dá 4 cabeças. E agora eu estou falando para vocês que se eu levantar o braço, eu posso contar mais uma cabeça e meia. Será que uma cabeça e meia é suficiente? Vamos lá. Se eu levantar o braço, seria, veja só. Vamos ver se eu acertei ou errei. Do pulso. 2 cabeças e meia. Tá vendo? 2. Esse levanta. E aqui vai contar 1, 2 e a mão aqui. Entendeu? Dá 1,5. Eu acertei. 1,5, meia mais 1. Deu para entender? Mais ou menos. Vamos desenhar. Aí vocês vão entender. Quem está me acompanhando desde o início está entendendo perfeitamente tudo que eu estou dizendo. A linguagem da contagem da cabeça já está inerente na prática desse tipo de técnica. Ok? Então tá. Nós estamos fazendo um corpo encurvado para cá. Sendo que eu quero fazer a mão aqui e o pubis aqui. E é isto a minha programação visual. Programação. Ajuste para caber de forma correta no desenho. Isso é a programação, tá? Aonde a gente viu a aula de 8 cabeças? Aqui. Foi no dia 24 de janeiro. Já está gravado no YouTube, quem quiser ver. Então, daqui até aqui eu vou diminuir um pouco, que é um chute. E daqui até aqui eu tenho que dividir em 6 partes. Aí eu comentei com vocês. Na arte, tem que aprender a dividir em 3, em 2,
2 partes e em 3 partes. O resto você dá um jeito. Pronto. E aqui eu divido em 3 também. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e meio. Tá feito. É isso que eu quero. E agora? E agora, ó, eu disse que ia deixar 1,5 para o braço. Logo, a cabeça vai ficar aqui. Bem aqui. E como eu vou deixar a cabeça aqui, é nesse ponto que nós vamos caprichar. Nós vamos desenhar uma cabeça bem aqui. Então, King, me acompanha aí. Daqui, você é a luz da nossa aula. Então, você vai tentar melhorar o traço do rosto. Isso aqui é uma linha de simetria, por onde você vai começar. O topo do rosto é aqui e o queixo é aqui. Daqui até aqui, se você dividir bem no meio, você vai ter o olho. Daqui até aqui, se você dividir em 3 partes, iguaizinhos, e isso você vai ter que treinar, desculpe, King, isso tem que treinar, dividir em 3 e em 2. Isso vai facilitar muito o teu desenho. Você vai ter uma bola. Bem aqui, ó, você vai fazer uma pequena inclinação, pode ser de 45 graus, só que do outro lado tem que ser exatamente igual. E vai ter que treinar, desenhar a inclinação também. Desculpe bater aqui. Porque é necessário. Com esse treino, você vai conseguir fazer um rosto agradável. Ah, o Vitinho. Aí ele estava falando da luz aí. Pensei que você não via, Vitinho. O que aconteceu com a luz? O que aconteceu? Conta tudo, Vitinho. Bom, enquanto você escreve, eu continuo. Certo? Quando eu dividir isso aqui em 3 partes, a primeira parte está no centro desse círculo, é a testa. Aqui eu apago. E aqui é o nariz. Eu apago de leve. Eu pensei que você não ia conseguir vir, Vitinho. Eu pensei ter visto uma mensagem tua. Aqui está o nariz. E olha, eu tenho uma aula só de nariz, com esta volta. Eu divido em 3 partes. Ah, foi isto. Você falou que talvez não assistiria a aula porque talvez acabasse a luz. E seria uma pena. Você é a luz da nossa aula, não o King, é o Vitinho. Aqui está. Mas você conseguiu chegar, que bom. Vai melhorar. No futuro, você vai dizer, no passado, a luz na minha cidade era terrível. Que bom que no futuro nós resolvemos isso. E é assim mesmo. Na ilha toda. Interessante. Diz o nome da sua cidade, Vitinho, o seu município. Entre o olho e o nariz fica a orelha. Entre o olho e o nariz fica a orelha. Eu quero marcar depois para ver no Google Maps. E nós temos aqui o cabelo acontecendo. Bororê. Em qual estado que é? Bororê. Daqui até aqui, vou dividir em 3 partes. Na primeira, segunda parte, eu começo a fazer a boca. Sempre de olho na linha de simetria. Aqui é muito lindo, tirando a represa da sopa de brócolis. Ok, em Bororê tem uma represa chamada represa de sopa de brócolis, ou é um nome carinhoso, ou é um nome para tirar sarro por causa de ser muito verde, quem sabe, sei lá. Pronto, aí está. São Paulo. Eu vou pesquisar depois. Tá, aqui está o peitoral. E eu vou levantar isso daqui pelo seguinte. Entre o peitoral e o queixo,
existe o meio. E esse meio levanta um pouquinho mais e eu faço a clavícula se levantando. Por quê? Eu quero levantar o braço. Então, para levantar o braço, primeiro eu começo pela clavícula. Ah, fábrica de soja. Legal. Aí está. O Kim mora perto de uma fábrica de soja. É bom ou ruim fazer isso? Eu não sei. Se trabalhar na fábrica, deve ser bom. A fábrica do lado. Ó. E o Vitinho mora numa ilha. Aqui tá. É um lugar bonito, só que falta luz de vez em quando. King, opa, King. Você é louco? Uma fábrica, que da hora. Isso daqui é o esternocleidomastoide. Trapézio. Trapézio. Pronto. Está feito. Vamos ver o braço agora? Tá. Aqui. Esse peitoral está subindo nessa direção. Ele vai até mais ou menos a altura desse queixo. Assim. Isso aqui que eu estou esticando, eu vou pintar de marrom. Uma linha. Duas linhas. Esse músculo que eu estou fazendo, e agora ele vai amarrar no externo, é o peitoral. Obrigado, Stork. Muito legal ver o processo de desenho, o Stork falou. Fico feliz de que estou fazendo uma coisa bacana. Por isso que eu falei obrigado. Mas eu concordo com você, é legal ver o processo. Aí, como do outro lado vai ter um pouco menos de importância, porque eu vou deixar mais marcado desse lado, eu vou deixar em azul do outro lado, sem me preocupar muito assim, ó, fazendo puxões assim. É esse lado que a gente vai se preocupar. Que sorte que eu deixo gravada essa aula no YouTube, né? Se você perdesse, teria a oportunidade de vê-la. Mas eu nunca ia saber que você mora numa ilha. A fábrica faz muito barulho. Eu pensei nisso. E outra coisa que eu pensei, deve ser o cheiro, né? Não deve ser legal o cheiro. Então não deve ser muito bacana morar do lado de uma fábrica, a não ser que você trabalhe nela. Ó. Deltoide. Bíceps. Sim, vamos. Vamos ter aula de dobra de roupa, vai ser várias aulas, assim como de roupa e moda. Bíceps, que eu vou subir um pouco acima da cabeça, até aqui. Ó. Pode ser aqui. Ó, o bíceps surgindo. E vamos fazer os outros músculos que se referem ao tríceps. Aí você vai ter a cabeça longa, a cabeça medial, até chegar no cotovelo. Assim. Fazer esse marrom. Esse aqui de cabeça longa. Tá. E aqui, ó, eu vou pintar um marronzinho um pouco mais forte, porque esse aqui que é o coracobrachialis. Bem esse aqui, ó. Não é importante, por isso eu não vou escrever. Não é importante a gente saber, né? Tá aí. Ó como ficou o contorno. Viram? O braço. Ah, me falaram um monte de coisa aqui. Tem um bairro atrás dela. Eu moro numa fazenda. O Stork mora numa fazenda. Tipo um condomínio, tudo fechado. Só tem uma entrada e uma saída. É muito grande? Só trabalhando, não somos o dono. Então vocês são cuidadores, no caso? Vitinho, o cara é muito rico. É uma base de 20 mil alqueires. Vamos lá. Agora, olha. Esse daqui, esse aqui, é o teres. Desculpe. Teres maior. Maior. Aí está o teres maior.
Olha só, alguns comentários foram filtrados para proteger a experiência da comunidade. Aí o Vitinho falou, você é louco? E falou, saúde, professor. Obrigado. Valeu. Bom, esse músculo aqui, ó, é o teres maior. Vou colocar um pouquinho mais para baixo ele, assim. Porque bem aqui vai ter um outro músculo que vai um pouco abaixo do peitoral. Lembra que aqui é uma cabeça? E esse músculo é aquele que eu falo demais para vocês, que dá aquele formato do corpo de taça, né? Que é o latissimus, é o dorso do latissimus. É o dorso do latissimus, ou latissimus dorsi. Músculo dorsal, né? Geral. Isso aí, meu braço cuida do gado, e outro serviço daí eu ajudo a galera. Entendi, cuida geral. Aí está. Agora, lembram da serra? O serrátil? É bem aqui, ó. Faço a linha. Lembram disso? Então é aqui que fica o serrátil. E aí isso daqui fica assim. Ó, fiz a serra e vou puxando cada um dos músculos que está seguindo a costela. E do outro lado vou pintar de azul, para não confundir um com o outro. Assim. O Stork fala, ah tá, entendi. Bom, agora vamos fazer o oblíquo externo. Mas olha só, peitoral, uma cabeça, duas cabeças, três cabeças, quatro cabeças. Eu contei errado, né? É, uma, duas, três, quatro. Aqui é o pubis. Eu dividi alguma coisa errada, talvez não vai caber o braço. Talvez. Eu acho que vai sim, porque só falta isso aqui, ó. Uma cabeça e meio. Mas eu dividi errado, enfim, foi isso. Porque era 4 mais 1,5 dá 5,5. Eu contei 6. Não tem problema. Eu faço aniversário dia 17. É verdade, obrigado, Léa. E aqui? Hoje eu fui no seminário, entre levar o quadro para o padre e para o pessoal colocar mais ideias. Eles falaram para eu fazer uma luz saindo da cabeça de Jesus, que é para mostrar que ele é divino, e escrever qual é a estação daquele quadro. Aí eu dei a ideia de como poderia ser escrita, eles toparam. Aí eles bateram palmas pro meu quadro, falando que estava bonito. Aí eu fiquei constrangido. Aí eu lembrei que eu fiz aniversário. E quando eu fiz aniversário, o pessoal falou feliz aniversário para mim. E como eu tinha ficado constrangido, eu falei feliz aniversário também. Daí a pessoa falava, não tá certinho o nome. O tamanho. Falava, mas o meu aniversário não foi ainda. Eu falo, não, é adiantado. Daí o outro falava, mas eu já fiz aniversário. Não, é adiantado pro ano que vem. Aí eu escapava da ideia de que alguém estava falando feliz aniversário para mim, eu falava feliz aniversário e tudo estava bem, tudo estava ótimo. Era isso. Então, esse daqui é o tríceps. E o tamanho está correto, não se preocupem. Eu contei as cabeças, tá? Aí, tá. Aconteceu uma outra coisa na aula ontem, sobre esse episódio de constrangimento. Eu estava dando aula, aí o Rafael X perguntou assim, quando você vai abrir o curso de desenho? Aí eu, oxa, ainda bem que você perguntou, eu estava pensando nisso, mas tem vergonha de quando começar e coisa tal. Vamos fazer assim, vamos marcar uma data? Em março. Mas quando eu fui ler, tava um outro artista aqui, muito bom, cara, gente, eu gosto demais dele também, que ele entendeu que era com ele. Aí ele respondeu quando vai abrir. Mas eu entendi que era para ele mesmo e não para mim, né? Eu entendi, né? Aí eu fiquei constrangido, eu falei, gente, desculpa, eu pensei que era comigo aí. É ele ali, ó, ele vai abrir o curso, ele fala lá e tá tudo certo. Aí depois eu fui perguntar pro Rafael X lá no WhatsApp, você perguntou pra mim ou perguntou pra ele? Aí o Rafael X falou, eu perguntei pra você. Eu, sacanagem, cara, podia ter falado na hora, né? Foi ontem, durante a aula 1 disso daqui. Cada coisa a gente passa nessa comunicação de linguagens, né? Era comigo, mas ele fez o merchandise da aula dele. Na minha live.
Aí eu fui ver a live dele lá, fui assistir e curti um monte. Aí ele agradeceu por participar e foi legal. É. Aí tá. Ah, eu apaguei o polegar pelo seguinte: quando a mão a gente faz, não, assim, né? Ó, assim, o polegar vai para frente. Então, esse daqui, essa sujeira é o polegar. Aí tá assim, desse jeito. Polegar e a mão, assim, desta forma. Você perdeu isso, né, Vitinho? KKK. É, mas vai aparecer gravado lá. Pronto. Quando eu subir o vídeo, você vai ver, quando fizer a edição. Ainda não subi. Eu tava me preparando para algumas coisas, a aula e coisa e tal. Aí eu acho que eu não subi o vídeo ainda. Eu acho. Eu acho. Vamos lá. Zigue-zague. Faz o puxão. Faz o puxão. Aqui está o músculo chamado serrátil. E aqui nós temos o abdômen. Aí está o abdômen. Viram? É um corpo feminino. Mas o que diferencia o corpo feminino do masculino? Nada. Poderia ser um corpo de um adolescente até agora. Poderia deixar maior. Eu poderia aumentar o latissimus dorsi e deixar ele mais forte. Ela, no caso, né? Ela. Pronto. Assim, ó. O latissimus dorsi, eu aumentei, tá vendo? Esse marrom, eu aumentei. E dando mais corpo. Sou casado e me relaciono com a pessoa que eu sou casado. Isso aí. Por isso eu converso com essa pessoa, acompanho, cuido, tudo que tem que ser feito, né? Amo, trato com carinho, pergunto como está. Bom. Ah, tá. Beleza. Aí está. Vizinho. Oi, Gleison Pereira, tudo bom? 625. Assim. Esse daqui, ó, que eu fiz um ângulo reto, é para preparar o quadril que o Rafael X estava estudando hoje. Assim. Ah, esqueci de falar. O músculo external oblíquo, aqui. Aqui o external oblíquo. Fica mesmo, quando a gente faz metade. É assim que é o jeito do Frederic Delavier. Eu ia falar Charles, ainda bem que eu olhei. É Frederic Delavier, me deu um branco agora. Espero que não. Vou colocar meu nome de amante do Pacheco. Olha só, a Léa falou, melhor não, vai pegar mal. Ah, não, pode colocar. A Valéria vai saber que é brincadeira. Ela me conhece, sabe tudo de mim e praticamente lê meu pensamento. Se houvesse a chance de eu trair ela ia saber antes de mim. Por isso é impossível isso acontecer. Você fez a mesma coisa com o Vitinho. Aí eu vi aí. Aí tá. A gente nunca esconde nada, né? E outra, eu tenho aquela filosofia de não mentir, então mesmo que não fosse ela, a pessoa saberia porque eu não mentiria. Isso aí. Ó, estou fazendo o abdominal. 1, 2, que este é o rectus abdominis. Abdômen. Eu te libertarei, professor! E ele começa a chorar. O professor é preso. Não, não sou não. Eu sou livre. Nós temos um acordo de liberdade. Nós não estamos presos um ao outro, não. Nós temos todos os direitos que a gente quiser. Não é por obrigação. Vendo assim, fico imaginando que eu desenhei isso no século passado, fazendo os desenhos da anatomia. Ah, é? O Charles Delavier? Charles, ó, falei Charles, não é Charles. É Frederic Delavier. O cara é do século passado, do final do século passado. Tão estranho falar final do século passado, né? Tem gente que nasceu no século passado. Eu nasci no século passado. Você, Vitinho, não nasceu no século passado, mas eu nasci.
Aí tá. Ó, o corpo esticado e tá funcionando, não é? Beleza? Vamos ver a perna. Não sei se o Rafael X está aí ainda, mas ele falou sobre a ligação da perna. O que aconteceu aí? Deve que ele era muito bom para você fazer o treino dele. Sim, Frederic Delavier é muito bom. Provavelmente ele está vivo ainda. É o cara, ele levou uma arte para as aulas de anatomia, medicina, de musculação e outras coisas assim, que facilitava a leitura e o estudo de músculos de uma forma bem artística. Por isso ele era amado e vendido muito mesmo, tipo 20 milhões de cópias, várias línguas traduzidas. O cara era o cara, não adianta. Frederic Delavier é o sujeito para estudar anatomia e para nós para estudar desenho. Não, o Frederic Delavier é século XX, cara, final do século passado, não no final de 3 séculos atrás. Né, Gleison? Então é isso aí. Vamos lá. Próximo. Cara, eu demorei demais nisso daqui. Acho que eu vou mudar isso daqui. Eu vou colocar mais Frederic Delavier para continuar. Então tá. Amanhã, Frederic Delavier de novo. Vamos tentar começar aqui. Se der tempo, tá ótimo. Vamos fazer o corpo inteiro agora. Preparados? É um homem agora. Pé. Daqui até aqui, eu tenho que dividir em 5,5. Como é difícil dividir em 5,5, eu reduzo um pouco. Peraí, não. 5,5. Como é difícil dividir em 5,5, eu reduzo um pouco. Não, eu conto aqui de cima. Boa. Ou eu vou dar um jeito. Vou contar daqui até aqui, ó. De fora do papel até aqui. Fora do papel. Agora sim. Tá? Eu vou dividir daqui até aqui, no meio. Daqui até aqui, divido em 3 partes. Isto. E daqui até aqui, divido em 3 partes. Peraí, não. Tô falando besteira. Não é mais 5,5. É corpo inteiro. Acorda, José. Uma cabeça e meia para o braço esticado. Tá. E daqui até aqui é 8 cabeças. Agora sim. 8 cabeças. Diferentes tipos de quadris. É isso que diferencia o homem da mulher e dos jovens dos adultos. Professor, tem uma coisa também, porque a maioria dos corpos femininos, mesmo sendo jovens, tem suas particularidades. É verdade. Mas sabia que até uma certa idade, digamos até uns 10 anos, o corpo do menino e da menina são meio parecidos, a não ser que os hormônios atrapalhem antes? E pode atrapalhar por causa do leite, por exemplo, de vaca, se beber excessivamente, por causa do hormônio que colocam na vaca produzir mais leite? Bom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É bem aqui que vai estar a cabeça. Mas vou deixar a cabeça um pouco maior. Por quê? Porque eu não quero exatamente 8 cabeças. Aí está. Agora, eu vou fazer o trapézio, porque ele vai estar de costas. Aí está, de costas. Agora, eu vou levantar o braço dele. Esse é um chute. Vai levantar para cá. Assim. Exato. Um feto masculino e feminino é quase a mesma coisa. Então, quando há um nascimento andrógeno, pode ser feita uma cirurgia de alteração e assim pode ser que a pessoa cresça como se fosse um menino ou uma menina. Claro que tem o órgão masculino ou feminino, mas fora isto, é uma delicadeza essa história de nascimento. Isso é decidido apenas por cromossomos XX ou XY. Tá, aqui seria o quadril. Porém, como estamos vendo de costas, ó, pubis. Aqui você tem o glúteo. E aqui agora, nós vamos fazer diferente. Eu vou fazer o ilíaco. Tamanho de uma cabeça, ó. Glúteo, ilíaco, certo?
Então, o gênero é o X, Y, X, X, né? Mas a questão do corpo, que nós estamos estudando, sem falar de órgão sexual feminino ou masculino, é disso que eu estou falando, cara. O desenvolvimento do corpo. Corpo de criança. Uma criança, um menino pode se passar por menina, ou uma menina por um menino, como aconteceu no O Garoto, de Charlie Chaplin. Eles não conseguiram achar um menino ideal que atuasse, aí foi escolhida uma menina para interpretar um menino. E enganou todo mundo. E enganou minha infância. Quando assisti O Garoto, de Charlie Chaplin, eu pensava que era um menino. Mas a partir dos 10, 11, 12, 13, começa a haver uma mudança hormonal muito maior, que distancia o menino da menina. E eu estava falando que alguns alimentos que eles colocam hormônio para aumentar a produção, como ovo, leite, aumenta o estrogênio, sei lá, aumenta alguma coisa na mulher ou no homem, que faz haver o aumento das glândulas mamárias no homem, por exemplo. Ó, este é o teres, que eu estou aumentando aqui, né? Junto com o laticímus. E desse lado também, que agora vai ser um homem, né? Então, a gente vai deixar um pouco maior. Vamos começar. Se não der tempo, acabamos amanhã. Mas olha, eu não sou médico. Pesquisa você. A internet hoje é maravilhosa. Antigamente eu podia falar disto porque era difícil. Era só quem leu um livro saberia. Hoje em dia a internet pode dizer que eu estou completamente errado e desmistificar o que eu estou dizendo, que eu aprendi nos livros. Então, a vida dos professores hoje em dia não é tão fácil como a vida dos professores antigamente. O professor podia errar e falar uma bobagem, todo mundo esquecer, tá legal, é ótimo, joinha. Hoje em dia, não. Ó, esta é a escápula. E percebeu que eu fiz a escápula virada? Aqui, ó. A escápula está virada. Ela virou, ela era assim, e eu virei ela assim. Desse jeito. Não pode acreditar em mim, Vitinho. Olha, uma coisa bem importante na minha aula. Desenvolva sua visão crítica. Não acredite cegamente, mesmo que o livro seja bom. Leia, mas leia com uma visão crítica, com um pé atrás, que até os melhores autores podem errar. Na minha época, a enciclopédia mais cara era a Barça. Era muito cara. E acreditem, a Barça tinha mais erros que a Wikipédia tem. E a Wikipédia tem muito mais informação que a Barça, para você ver como é. Então, antigamente, não tinha essa conferência imediata de pares. Não tinha essa revisão frequente. Por isso, tinha muitos erros na Barça. Isso é real, é sério. Confia desconfiando. Não confia totalmente. Brincadeira. Beleza. Principalmente, não confia naquela pessoa que diz que tem toda a certeza que assim acabou e não tem discussão. Confia mais naquela pessoa que diz, eu acho que é isso. Se quiser conferir, confere. Porque talvez não seja bem isso, mas é o que eu acredito. Nossa, eu recebi 1058 curtidas. Costela? Tá legal. As costelas. Fazer, acho que umas 8, porque a escápula vai esconder as outras. Que é umas 12 ou 13, se eu não me engano. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ih, já errei. Tentar de novo. Vou trocar por um outro lápis. Esse lápis já está acabando a ponta. Pronto, lá vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deixa eu ver. 9, 10, 11, 12,
Acho que vou fazer mais uma aqui depois. Eu acho que vai dar. Pronto. Agora tá certinho o número. Aí, eu uso isso com a minha mãe e ela vira o Mike Tyson. Ei, não falei para brigar com as pessoas. Só falei que cuidado com as certezas absolutas. Pessoas que estão muito certas de uma coisa, elas não deixam margem para dúvida. Provavelmente elas nunca conferiram a informação que tiveram. E então há mais chance de elas errarem. As pessoas que põem dúvida na informação e sempre estão conferindo, têm menos chance de errarem. Então, as pessoas que são mais humildes têm mais chance de estarem certas no que estão falando do que aquelas que teimam de pé junto, que estão certas e acabou. E é uma questão de lógica isso, não é? Existe um termo para isso. Foi criado esse termo durante o Iluminismo, século XVIII. Que é, deixa eu ver, honestidade intelectual. É essa a palavra. Honestidade intelectual. É igual o Sócrates, Vitinho. Só sei que nada sei. Igual o Sócrates. Vamos lá. Puxei esse músculo, que é o... Eu acho que esse é o latissimus dorsi. E esse aqui externo... Não, esse é o teres major. E esse é o latissimus dorsi. Que eu vou pintar de azul. Assim, viram? Foi até o húmero. A verdadeira ciência está na dúvida, está sempre na conferência, está no estudo constante e na revisão. Anos e anos sem entender essa frase de Sócrates, em uma aula de desenho eu aprendo. Só sei que nada sei. Olha só, que legal. Ó, aqui está. Daqui até o pulso, do braço até o pulso, divido no meio. Para cima do meio eu coloco a cabeça do húmero. E aqui eu vou desenhar o húmero. Opa. Honestidade intelectual significa você não estar certo de nada, porque o conhecimento pode mudar. Então você sempre está buscando informação e conferindo as coisas. Não tem fake news que sobreviva a isso. E você também não paga mico. Falando uma coisa que você ouviu e começa a falar para os outros pensando que é verdade, aí vem um cara, para de falar besteira. Isso não é assim. Mas eu vi no Jornal Nacional. Não é assim, cara. Como não é? Olha aqui, ó. Aí passa um artigo para você da faculdade, ó. Tá vendo? Ah, tá. Desculpa aí. Agora quando você fala, eu ouvi isso em tal lugar, eu acho que é isso, mas o que você acha? Tem certeza que é assim? Não sei, vamos conferir. Professor, eu penso literalmente assim, mas eu prefiro ficar calado a maioria das vezes. É verdade, para que ficar entrando em intriga, né? Vamos na paz. Tem gente que adora brigar, né? Tem muita gente que adora, caramba. Eu gosto de discutir, sabe? Mas eu gosto de discussão sadia, assim. Aí vem aquela questão lógica, eu adoro discutir essa discussão, assim, saudável. Onde que as pessoas falam com respeito à educação. Mas quando começa a xingar a gente de burro e coisa assim, eu falo, tá bom, você tá certo, tchau. Tchau. Olha, 1.845 curtidas. Feito. O braço tá feito. Olha como ele ficou. O outro braço, eu vou deixar bem musculoso. Amanhã. Amanhã a gente vai continuar, certo? Então, até amanhã. Tchau, Império. Tudo de bom pra vocês. Amanhã a gente continua. Eu me atrasei demais, né? Eu não fui tão rápido quanto eu gostaria de ser. Tá bom, continuar mais um pouco. Vamos fazer o outro braço. Aumenta esse corpo, né? Começou, termina. Será que eu consigo acabar antes das 21? O problema é que esse compromisso de 45 minutos que vai ser mais de 200 aulas, né? Aí, se for mais 200 aulas de 1h30, é para acabar, né? Que seja tempo de um seriado. Vamos lá. A mão está aqui. Daqui até aqui eu faço esse traço. Deltoide. Ó, faço a projeção. Bíceps. Tríceps. Que agora vai aparecer desse jeito, ó. Aqui apareceu o osso.
que é o húmero, rádio, ulna, das 9 da manhã, que eu me preparo, saio, me preparo bem cedo, né? Saio às 8 horas daqui, mas eu acordo bem cedinho, vocês já sabem. Aí eu fico até às 19, às vezes até às 18. Então fica de 10 horas, isso na sexta-feira, de 9 a 10 horas. Dependendo se vai ter aula noturna ou não. Meus alunos noturnos estão agora diurnos e o outro não está vindo esse ano, então de 9 a 10 horas. É isso aí. Eita, poxa! É isso que você está falando? Bom, vamos lá. Vamos fazer o tríceps. 1, 2. Fazer o trapézio aqui aparecendo entre o deltoide aqui, né? Trapézio. Aumentar. Poderia durar mais uma semana de férias. Porra! Nossa! Na IEJA eu não fui dar aula. Lá eu dou aula na quarta-feira. E quarta-feira a IEJA é a escola convencional. Então eu não fui quarta-feira. Porque era quarta-feira de cinza, é verdade. Mas no curso da K2 eu fui. Vamos fazer agora o latissimus dorsi. Aí está, ó, latissimus dorsi. O trapézio vamos pintar de azul. Ok. Vamos fazer o intraespinal de verde. O teres. Férias. E o external oblíquo. 20 horas e 51 minutos. Esse relógio vai perder o sentido, porque quando eu deixo esta aula no YouTube, eu acelero 1,5 vezes. Aí, 45 minutos vira 30, ou coisa assim, 35. 1 hora vira 50 minutos, sabe? Ele acelera um pouco, daí ele fica um pouco menor para vocês assistirem, sem perder a qualidade. Aqui, o glúteo. Grandes glúteos. Léo e Léo. Tanto lápis de cor, eu gosto da Carbon, da Léo e Léo. E de grafite, Léo e Léo. Da Léo e Léo. A Léo e Léo é uma marca brasileira. E eles têm produtos escolares de boa qualidade e de qualidade mediana, que é mais baratinha. Eles produzem várias coisas, como papel, produzem aquarela. E como é brasileiro, o preço deles é um pouco menos salgado. Por exemplo, um Super Soft, uma caixa de 36, você vai pagar 180. Da Léo e Léo, você paga 90. 1070 curtida. Zé entrou. Multicolor. Multicolor é da Faber-Castell. Eu acho que é de cera, né? É muito bom. Que o que estou falando da Léo e Léo, o lápis de cor, é o Carbon. Porque você sabe, né? Faber-Castell é fábrica. Léo e Léo é fábrica. Como eu falei, a Léo e Léo fabrica um montão de coisa. A borracha, quando aquece, vira massinha. Nossa, isso não é legal. A borracha eu gosto daquela da Castel. É antiga, ela branca, macia, que faz bastante sujeira. Lápis de cor mole? Qual? Você está falando da Carbon? A Carbon, que é de óleo, é mais dura que a Super Soft da Faber-Castell. Então,
Quem gosta de uma lápis um pouquinho mais durinho, mais resistente, vai pegar da Léo e Léo. Quem gosta um pouco mais mole é da Faber-Castell. Rafael, você gosta da borracha verde, né? Ah, é Mercury, não é Castell, é Mercury. Essa que eu queria dizer que tem um rosto. Falei Castell, é Mercury, é verdade, essa aí. Essa eu gosto. Eu gosto porque é da minha infância, né? Desde a infância eu uso e eu trabalho bem com ela. Essa aqui é da Mapel. Acho que a Mapel é indústria nacional também. Não é ruim, não. Oh, bom. Eu espero conseguir as borrachas quando der aula de material. Porque a gente vai dar aula de materiais também. Aí a gente vai ver lápis, borracha, vamos rever, né? A gente já viu, mas a gente vai ver outras coisas também, tipo aquarela, guache. Ó, duas cabeças para baixo, batata da perna, os gêmeos, né? O interno e o externo. E do outro lado, o calcâneos. Opa, mandando ver. Tá sobrando dinheiro. Aí. Obrigado pelo seu oferecimento, meu amigo. Patrocinado pelo Vitinho. Legal. Mas não se preocupa não, cara. A gente se vira, sempre se vira. Quem sabe a Simone me dá? A Simone dá papel de papel, onde eu dou aula também. Ela tem uma papelaria. Uma vez ela me deu uns materiais lá. Ela me deu uma lapiseira borracha. Tá por aqui. Ela custa R$27. É 0,5. É que ele mora numa ilha, cara, o Vitinho. Ele é o dono de uma ilha. Imagina. Ele vai separar do Brasil e vai dizer, aqui vai ser o meu estado, o estado do Vitinho. Declarado estado independente. Cercado pelas águas do rio Paraná? Qual rio será? Ou será que é no mar? É no mar de São Paulo, será? E pronto, tá feito. Agora vamos ver aonde o Vitinho mora. Simone, patrocina nós aí. Gente, muito obrigado a todos vocês por terem participado. Me siga, me compartilhe. Me siga, me curta e me compartilha. Fui!